savent pas faire ça. Une autre forme d'interprétation. Neste verbete direito linguístico, vamos enfrentar três pontos principais. Primeiro, vamos apresentar esse campo de estudos, que se localiza na interface entre os estudos da linguagem e o direito. Segundo, vamos fazer distinções com outras expressões, como direitos linguísticos e deveres linguísticos. E terceiro, mostraremos uma possibilidade de abordagem discursiva no direito linguístico. Começamos pelo primeiro ponto, então, apresentando o direito linguístico como campo de estudos. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é para a grafia na expressão. Nesse caso, quando nos referimos a direito linguístico enquanto campo, prestem atenção que utilizamos as duas iniciais em letras maiúsculas. Eu faço essa observação agora porque mais à frente será importante para entendermos a distinção entre o direito linguístico como campo, com iniciais maiúsculas, e os direitos linguísticos como objetos desse campo, com iniciais minúsculas. Na literatura internacional, já se fala em direito linguístico como área de conhecimento pelo menos desde a década de 70, e a Academia Internacional de Direito Linguístico é da década de 80. No Brasil, país em que o desenvolvimento do campo é recente e tem sido objeto de trabalhos em interfaces com as áreas da linguística, como política linguística, sociolinguística, análise de discurso e história das ideias linguísticas, o direito linguístico tem sido definido como campo que se ocupa da regulação jurídica das línguas e da relação entre os sujeitos e as línguas. Quando falamos em regulação jurídica aqui, estamos nos referindo propriamente à regulação promovida por algum tipo de norma, na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais, por exemplo. Vamos ver como o direito linguístico se manifesta na Constituição Federal Brasileira. A nossa Constituição, no seu artigo 13, diz que o idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa. Podemos considerar esse artigo uma norma de direito linguístico. Outros exemplos, também da Constituição Federal, são os artigos 210 e 231. O artigo 210 diz que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, e o artigo 231, que reconhece aos índios, isso nas palavras da Constituição, suas línguas, além de organização social, crenças e tradições. Então, a Constituição Federal Brasileira é um lugar onde podemos encontrar normas de direito linguístico. Mas também devemos considerar que há outros lugares onde as normas de direito linguístico se manifestam. Num trabalho especificamente sobre esse ponto, intitulado Direito Linguístico, Olhares sobre suas fontes, Ricardo Abreu nos apresenta outros lugares de manifestação dessas normas sobre a língua. Uma delas é o direito internacional, especialmente o direito internacional dos direitos humanos. É do direito internacional de direitos humanos que vêm normas de direito linguístico que têm forte impacto na construção de políticas linguísticas nos Estados. O maior exemplo é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que traz, no seu artigo 2º, a previsão de que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo e língua. Essa declaração foi seguida de dois importantes pactos internacionais, muito importantes para o direito linguístico, que são o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Esses dois documentos do direito internacional foram incorporados ao direito brasileiro em 1992, apesar de serem de 1966. E há outras fontes, outros lugares nos quais também podemos encontrar as normas de direito linguístico. Na Constituição e na legislação infraconstitucional dos outros países, na legislação infraconstitucional do próprio direito brasileiro, nos costumes das sociedades e nas decisões dos tribunais, por exemplo. Todas essas normas podem criar tanto direitos, garantias, como deveres, obrigações. E aqui eu chamo a atenção, então, para o segundo ponto que vamos enfrentar neste verbete direito linguístico, que é a distinção entre os objetos desse campo, os direitos linguísticos e os deveres linguísticos. Vamos voltar ao exemplo da Constituição Federal.
Quando a Constituição estabelece o português como língua oficial, ela cria uma obrigação, um dever linguístico de que no Estado brasileiro se utilize a língua portuguesa nas relações entre cidadão e Estado. Então, podemos dizer que reside aí um dever linguístico. Agora, vamos retomar o exemplo do artigo 210 sobre a educação escolar indígena. Aqui, a Constituição garante aos indígenas o direito linguístico de utilizar suas línguas e processos próprios de aprendizagem. Desse modo, se direito linguístico, com iniciais maiúsculas, é um campo de estudos que se ocupa das normas de regulação jurídica da língua, os direitos linguísticos e os deveres linguísticos, com iniciais minúsculas, são objetos desse campo e podem ser muitos, com diferentes temas e relacionados a diferentes contextos e sujeitos. É possível citarmos a legislação migratória, que cria direitos linguísticos e deveres linguísticos migratórios, por exemplo. É um exemplo desses deveres o dever linguístico de comprovar a capacidade de comunicação em língua portuguesa para fins de naturalização. Também é outro exemplo a recente aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 6256 de 2019, que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos públicos. Também são exemplos os inúmeros projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, mirando a proibição da chamada linguagem neutra. E assim, toda uma legislação voltada a direitos e deveres linguísticos de pessoas surdas e de pessoas indígenas, como eu já mencionei. Esses temas vêm sendo tratados por pesquisadores de diferentes áreas nos estudos da linguagem, com forte contribuição das pesquisas e intervenções do campo da política linguística. Por fim, a esse respeito, eu gostaria de encerrar esse verbete enfrentando brevemente nosso último ponto, que é a possibilidade de uma abordagem discursiva materialista do direito linguístico. Tomemos o caso da regulação jurídica do que vem sendo chamado de linguagem simples. Nesse caso, considerando, como nos diz Pechet e nos diz Gadé em A Língua Inatingível, que a questão da língua é uma questão de Estado, podemos nos questionar sobre os processos de significação de língua, de linguagem, de simplicidade, em gestos de leitura de arquivos jurídicos que não negligenciem a espessura material, histórica e ideológica, portanto, dos processos de regulação jurídica da língua, objeto do direito linguístico. É nessa perspectiva que, em articulação com a história das ideias linguísticas, tem sido trabalhada a formulação do instrumento linguístico jurídico, por exemplo. Em resumo, então, nós chamamos a atenção para os 3 pontos abordados nesse verbete: a existência do direito linguístico como campo de estudos, escrito em iniciais maiúsculas, a existência de direitos linguísticos, garantias, e de deveres linguísticos, obrigações, como objetos desse campo, escritos com iniciais minúsculas, e a possibilidade de se instalar uma problemática propriamente discursiva diante do processo de regulação jurídica da língua e da relação entre os sujeitos e as línguas.